A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as festas de Deus, né? Elas são três grandes festas que quando a gente abre elas, a gente destrincha. Elas são 7 festas. Nós vamos trabalhar esse plano de fundo hoje. Eu vou dividir esse estudo, irmão, em 3 categorias. A primeira vai ser a festa literal que o povo judeu fazia, como era o processo. Depois vai ser o cumprimento dessas festas em Cristo. E depois o cumprimento dessa festa na igreja. Tá bom, meus irmãos? Será um momento muito bom de nós aprendermos. Essas festas dão um pano de fundo maravilhoso para nós estudarmos a palavra. Então eu quero que você preste bastante atenção, estude, porque elas vão abrir a mente de vocês, como abriram a minha, para que vocês possam compreender muitas partes da palavra de Deus, muitas profecias, entender o Apocalipse, que ele é linkado com vários outros assuntos, mas boa parte dele, quase ele todo, ele é linkado às festas, né? Você precisa ter esse contexto na mente para você compreender, tá bom, meus irmãos? Então vamos para esse estudo, vai ser do mesmo jeito que a gente tem feito sempre. Eu vou abrir a tela, vou deixar de aparecer, mas ainda vamos ter na explicação aí, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para mais um estudo. Meus irmãos, esse aqui é o mapinha que eu fiz para a gente estudar aqui sobre as festas. Tá pequeno aqui, mas no final do vídeo eu vou deixar ele do lado certo aqui para vocês conseguirem tirar um print aí se vocês quiserem, tá bom? Para os estudos de vocês. Mas vamos lá, ó. Dá um zoom aqui. Você viu, ó, o ciclo das festas. Aqui no canto eu coloquei o que é literal, tá bom? Então esse vai ser, nós vamos falar hoje sobre como era feita a festa lá pelo povo judeu, tá bom? Como ela foi instituída por Deus, dentre essas coisas. Nós vamos começar com Levíticos 23, versículo 1 e 2, se eu não me engano. Vamos lá. Levíticos 23, 1 e 2. Aqui nós vamos já entender uma coisa bacana aqui, que o Senhor já revela para nós, já no primeiro versículo, que vai levar a nós lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, meus irmãos. Olha só, vamos lá, ó. Versículo 1, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, vamos lá, por que festas, né? Vamos clicar na palavra festas aqui. Foi traduzido como festas, mas não é isso que está escrito aqui. Você vai ver aqui que esses são os tempos determinados do Senhor. Olha só lá, ó. A palavra original aqui, irmãos, é moed. Você viu que é separado, ó? Não sei se eu estou falando certinho, mas está bem aqui em cima, Mo, que é M-O-W, é o espacinho Ed, com um acentinho grave ao contrário, né? Então o que significa essa palavra? Ó, ela é lugar determinado, tempo determinado. Lá, tempo determinado, e vai vendo, ó, tempo determinado em geral, período sagrado, festa estabelecida, período determinado. Então, ou seja, ela tem a ver com um tempo determinado. Então aí, essas são as festas, né? Então esses são os tempos determinados do Senhor. São santas convocações. Então agora nós vamos lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. E aí nós vamos ver o que está escrito lá e qual a ligação desse texto com as festas do Senhor, né? Ó, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Agora vamos clicar aqui para a gente ver a palavra original para estações, para vocês verem que bacana. Olha só. Então tá aqui, ó. Moed, viu só? Mesma palavra lá. Então, o que seria aqui, ó? Então, ó,
haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados. Entendeu, irmãos? Então Deus colocou os luzeiros, né, o sol, a lua, para que fossem determinados os tempos do Senhor. Veja que as festas do Senhor, elas são feitas, contadas a partir das luas, né, das luas novas. Então essa é a primeira ligação. Essas festas, irmãos, elas são o tempo determinado de Deus para nós. Dentro dela você encontra aí o resumo de tudo, né? Desde do início da redenção até o milênio, né? E depois ainda o 8º dia, que é o dia eterno, né? Então, meus irmãos, nós vamos lá. Agora nós vamos entrar literalmente nas festas. Olha só, a primeira festa, elas são 7, ó. São 3 grandes festas, que é Páscoa, Primícias e Tabernáculos. Você viu que eu marquei de vermelho, beleza? Só que dentro dessa aí você destrincha essas festas. Então elas vão se tornar Páscoa, Ázimos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação. Esse era o dia mais importante, olha lá, era no dia 10/7, era o dia mais importante de todo o ciclo da festa, nós vamos entender isso. E depois Tabernáculos, ou Festa da Cabana, que era no dia 15/7, ok? Comemorava 7 dias até dia 22 e finalizava esse ciclo, ok, meus irmãos? Então vamos entrar aqui primeiro na Páscoa. Então a Páscoa, ela é a primeira festa, né? Então vamos lá, ela foi instituída pela primeira vez antes do povo sair do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 1, está em Êxodo capítulo 12, do versículo 1. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos ler, vai até o 20, irmão, esse contexto, mas vamos ler até o 11, eu acho. Quer ver? Acho que é 10 ou 11. Então vamos lá, ó. Então vamos entender que o contexto da Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, ali perto das 6 horas da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Então eles comeram com pão sem fermento, tá, irmão? Esse pão ázimo aqui, ele é um pão sem fermento. E as ervas amargas tinha ligação por causa que eles eram escravos lá, e o Egito tinha feito eles passar dias amargos lá, né? Como escravos, então por isso que eles tinham que comer essas ervas para se lembrar. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor.
aqui vai continuar destrinchando, irmãos. O que que acontece? A primeira Páscoa, ela foi naquele contexto do Egito, onde o povo era escravo e aconteceu todo aquele contexto das pragas, que Deus enviou Moisés para falar com Faraó, mas ele teve o coração duro e Deus enviou 10 pragas. A última delas, inclusive, era a mais pesada, e foi esse contexto aqui, que Deus ia matar todos os primogênitos da terra do Egito. Então Deus instituiu a Páscoa e mandou, você viu aqui, né, no versículo 11, mandou eles comerem com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Por quê? Eles iam sair pela manhã. Então, no fim da tarde do dia 14, ali pertinho das 18 horas, eles matariam o cordeiro. Tinha que ser um cordeiro puro, né, imaculado, de 1 ano, e tinha que ser um para cada família. Se a família fosse pequena, podia juntar com outra até que desse para comer todo o animal. Eles iam matar e ia comer durante a noite toda. Se não conseguisse comer tudo até pela manhã, eles tinham que queimar o resto, não podia sobrar nada. E nessa manhã eles iam fugir, ia sair do Egito, né? Não fugir, né? Eles iam sair do Egito, ia ser liberado por Faraó, para eles irem para a terra que Deus tinha prometido para eles. Só que você vê que eles iam matar o cordeiro e ia passar o sangue dele nas ombreiras da porta. Por quê? Este era o sinal que o anjo que viria para matar os primogênitos na terra do Egito, era o sinal que para ele não entrar na casa, e nessa casa não haveria morte dos primogênitos. Então, quando o anjo veio ali e matou todos os primogênitos da terra do Egito, exceto os de Israel, não morreu nem do animal, nada. O povo foi guardado pelo Senhor, mesmo estando no lugar onde aconteceu todas aquelas pragas. As pragas não pegaram neles, e depois a morte do primogênito também, os primogênitos deles não morreram. Isso tem uma ligação muito forte para o futuro, irmãos. Nós vamos estudar isso ainda mais para frente. Então esse foi o contexto aqui que Deus instituiu a Páscoa, entendeu? E para você ver que a Páscoa ela é junto com ázimos. Você viu só? Então o que eles iam fazer? Eles iam matar o cordeiro e já no dia seguinte já comer a semana toda o pães ázimos, né? O pães sem fermento junto com ervas amargas. Vamos voltar aqui pro nosso mapinha para a gente entender melhor aqui. Olha só como é que era então. Ó, vamos lá, ó, tô dando um zoom aqui. Então você viu, ó, era a Páscoa dia 14, tá aqui. A letra não é muito boa, né, irmãos? Mas vamos lá, ó. Na Páscoa, dia 14 do 1, aí começava a contar. Você viu que eu coloquei em cima, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, no dia 14, era o dia 1, era um domingo. Você viu o D lá em cima? Então, era um domingo, eles tinham que contar 7 dias para que, então, fossem as primícias. Mas na Páscoa, eles já no dia seguinte eles já iam comendo pães ázimos. Durante 7 dias eles não podiam comer nada com fermento. Então era pão sem fermento durante 7 dias. Tá bom, meus irmãos, que eles comiam. E só que até eles entrarem na terra prometida, em Canaã, eles não comemoravam o restante das festas. Era comemorado só a Páscoa e os ázimos. Porque para ter primícias, as primícias eram primícias do quê? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Era dos frutos da terra. E eles não tinham terra, então como é que eles iam fazer a primícia? Então eles faziam só Páscoa e ázimos. Eles ficaram 40 anos fazendo isso, porque foi o tempo que eles ficaram no deserto. Ok, meus irmãos? Então o dia 14, Páscoa, dia 15, que é o dia após, já era os ázimos, então já contava tudo. Então tem algumas partes da Bíblia, inclusive, que chama a festa da Páscoa de festa dos ázimos, porque elas são uma festa interligada à outra. Ok, meus irmãos?